Bom dia, ô glória! Você suporta pressão? Vamos refletir? Do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela, Senhor, o Espírito Santo. Do vivo Deus, manifesta o teu poder, Senhor, o peso da tua glória. Manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. O Espírito Santo, manifesta teu poder, revela tua glória. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem com o peso da tua glória e cobrir, flua o Rio de vida aqui, que a verdade no teu reino vem em mim, oh glória. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, você suporta a pressão? A palavra do Senhor nos ensina que a guerra entre a carne e o espírito, ela é real. O que você alimenta é o que te governa. Aguentar a pressão requer de nós constância, requer de nós decisões, requer de nós convicção. E muitas vezes, diante do processo, a estrutura balança. Muitas vezes somos levados aos limites extremos. Elias, diante da ameaça de Jezabel, Elias é como se desse um apagão na mente dele. É como se ele nem conhecesse Deus. Elias vai ao deserto. Mas mesmo assim Deus manda socorro para Elias. E dali Elias, ele vai à caverna. E ele vai falar para Deus: Senhor, só tem eu. Aí o Senhor: Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Muitas vezes nós olhamos para a vida e dizemos: Senhor, só tem eu. Aí o Senhor disse: não, tem muitos que não se dobraram. Infelizmente, a nossa limitação humana, ela é real. Quantas pessoas saem da posição porque não suportam a pressão? Principalmente quem anda, em missão, que foi chamado por Deus para o seu ministério, porque o ministério é do Senhor. Você precisar ser guiado somente pelo Senhor, ouvir somente o Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor, e muitas vezes olhar e dizer assim: eu não vejo saída, eu não estou entendendo mais nada. Aí o Senhor diz assim: persevera, ora, profetiza. É aí onde a nossa mente muitas vezes buga. É você ser chamado por Deus, você não ter o controle de nada,
você ter que obedecer sem enxergar nada. E é entender que o processo, por mais que Deus esteja com você, é o processo que vai forjar o seu caráter. Dizer que tem fé é fácil. Diante do processo é que nós vamos saber se nós temos fé mesmo. Dizer que é bom é fácil. Porque falar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, viver é um processo doloroso. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo resplandecer na vida dele, ele precisou se submeter a Cristo. A entender que por mais que ele sofresse, por mais dificuldade que ele passasse, a casa dele não era aqui, era na eternidade e tudo era para a glória de Deus. Ele tinha um chamado sobre a vida dele, pregar a palavra. E se você olha para a Bíblia, você vai ver que no Novo, você vai ver, no Novo Testamento você vai ver várias cartas de Paulo. Depois de Jesus, o maior evangelista. Um homem que deu a sua vida, entregou a sua vida para que Cristo viesse resplandecer. Sendo que muitos que são chamados por Cristo não suportam o processo. Porque ele é um processo que derrama lágrimas. Ele é um processo que você serve. Ele é um processo que você não amontoa riquezas. Ao contrário, você doa. Mas, infelizmente, devido a um evangelho de prosperidade, muitos não querem mais carregar a cruz. Muitos não querem negar a si mesmo. Muitos não querem mais caminhar com Cristo. A palavra do Senhor que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deixa eu repetir para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Inabaláveis, constantes, firmes. É isso que o apóstolo Paulo ele diz para nós, que nós precisamos focar na eternidade. Que a terra, por mais que nós estamos nela, nós não podemos, fazer com que a pressão que a terra nos dá nos tire da posição. Porque essa pressão, ela é real. Ela é real. Tanto faz com dinheiro como sem dinheiro. Porque muitas pessoas acham que se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Quantas pessoas eu escuto, gente? Quantas pessoas eu escuto que tem dinheiro? Mas ontem mesmo eu disse para uma amiga minha, eu não quero o dinheiro dessa pessoa. Deus me defenda a vida dessa pessoa. Eu não quero. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa vida eterna, ela requer de nós renúncias. Ela requer de nós uma fé inabalável. Ela requer de nós alimentar o nosso espírito. Isso é real. Imagine aí Jesus, você vai, serve a Deus do seu jeito. Do seu jeito. Aí o Senhor diz assim, aparta-te de mim, eu não te conheço. E aí? Me diga aí. O Senhor dizer que não te conhece. Adianta o mundo te conhecer? Adianta tu ganhar todas as riquezas dessa terra? Adianta tu ter milhões de seguidores se o Senhor não te conhecer? Adianta. É muito mais profundo do que nós pensamos. E eu sei o quanto é difícil ficar na posição. Eu sei disso, porque eu vivo isso. Não é fácil muitas vezes você querer algo
né? E você tem que renunciar. Ontem estava ouvindo uma pessoa e diante daquela escuta, eu disse: Senhor, só o Senhor para fazer a gente suportar os dias maus. Quantas pessoas passando por processos dolorosos. Quantas pessoas que é o próprio Deus sustentando, gente. É o próprio Deus, não tem outra explicação. É como esse louvor fala, sabe? Espírito Santo do Criador, sabe? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Tem de misericórdia de nós. Abre nosso entendimento, Senhor, porque sem a tua presença nada somos. Se não for Deus, gente, se o Senhor não nos preencher, a vida, essa vida aqui, ela nos pressiona tanto que muitos saem da presença. Isso é real. Não permita que a pressão de uma sociedade caída te tire. Não permita que os desejos da tua carne te tire da posição. Não permita que as necessidades te tirem da posição. Não permita que os prazeres momentâneos te tirem da posição. Aí você pode dizer assim para mim: mas você não sabe o que eu tenho passado. A palavra do Senhor está nos ensinando aqui. Nós precisamos ser firmes e inabaláveis e sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque tudo isso aqui é passageiro. Daqui nada nós vamos levar. Aí você pode estar dizendo assim: que palavra é essa? É uma palavra que gera vida e vida eterna. A maior prosperidade que você pode ter na sua vida é a eternidade. E nós precisamos, como cristãos, sonhar com a eternidade. Nós precisamos, como cristão, sabe, buscar estar na presença 24 horas por dia, a não deixar, né, que este mundo maligno venha nos tirar da presença do Senhor. Porque, como a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Essa é a verdade, porque Deus cuida. Deus não pode dar hoje o que nós necessitamos, mas com certeza Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque se não fosse Deus, você estaria vivo? Porque eu não estaria. Eu já era para estar morta há muitos anos, mas o Senhor decidiu me socorrer. E como eu sempre falo, a minha vida é do Senhor até meu último suspirar. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento nessa manhã. E que você não permita que a pressão, que ela é real, te tire da posição. Porque existe um Deus no céu, quebrado por nós. Amém? Sigam lá, Sertão CT El Shaddai. Seja um semeador. Ajude a levar comida, sabe, para quem precisa. Até amanhã, se Deus quiser. Tua face Querer